Nós precisamos entender que Deus está em missão e Deus está nos envolvendo naquilo que Ele está realizando. Nós respondemos, e quando nós respondemos, nós abrigamos a profecia e passamos a sustentar a profecia na cidade, no estado e na nação, em oração, em súplicas, e muitos seriam alcançados pela mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Deus envolveu pessoas. Tudo o que Deus faz, Ele envolve pessoas. O método de Deus é a igreja, os homens rendidos à sua vontade, os homens que estão ouvindo a sua voz e estão se movimentando profeticamente. Tudo o que Deus faz envolve a edificação dos filhos e a proclamação do Evangelho aos perdidos. E às vezes, para que isso se cumpra, nós, igreja, padeceremos, mas padeceremos para a glória de Deus e para a nossa edificação. Mas o propósito do Senhor se cumprirá, e quando nós entendemos o propósito do Senhor, nós também cumprimos o nosso propósito. Se a igreja não estiver incomodando o inferno, se a igreja não estiver incomodando os principados, as hostes, as potestades, há algo errado com a igreja. Porque quando a igreja chega em um lugar, quando os filhos de Deus, eles são enviados debaixo de uma palavra de Deus, a realidade daquele lugar começa a ser alterada pelo poder de Deus. Haverá levante, mas a vitória do Senhor é certa. Deus está provocando o seu povo, levando o seu povo ao lugar de oração, levando o seu povo ao lugar de adoração. Muitos altares estavam caídos, muitos altares estavam fendidos. Deus está restaurando o altar da nação brasileira. Deus não restaurou o altar da nação brasileira em conferências, Deus não restaurou o altar da nação brasileira em estádios. Deus está restaurando o altar da nação brasileira dentro das casas. Deus está restaurando o altar da nação brasileira dentro dos lares, porque Deus está restaurando a família. Os filhos de Deus são levados pela vontade do Senhor e são respostas de Deus em meio às circunstâncias. Os filhos de Deus não têm o propósito alterado pelas circunstâncias. Os filhos de Deus respondem à vontade do Senhor e alteram pelo poder de Deus as circunstâncias, pois o sobrenatural prevalece sobre o natural, o invisível sobre o visível, a fé sobre a incredulidade, o reino inabalável sobre o império das trevas, a vida sobre a morte, a cura sobre a doença. A igreja está sendo edificada. Você e eu somos resposta para os amedrontados, para os oprimidos, para aqueles que nessa hora estão desesperados. Nós estamos em nome do Senhor para dizer que Jesus é a resposta de Deus para nós nesses dias. Queridos, eles foram levados e eles poderiam questionar, eles poderiam murmurar. Será que a igreja ela está murmurando uma hora dessa? Será que a igreja está murmurando? Ai, meu Deus, que dificuldade! Ai, eu não posso sair, ai, eu não posso fazer, ai, Deus! Não, a igreja, ela precisa entender o tempo e o modo. Ela precisa entender que todas as vezes que a ira de Deus vem sobre a terra, o propósito de Deus não é destruir os homens, mas levá-los pelo convencimento do Espírito ao arrependimento e à restauração. O propósito de Deus é salvar, e o propósito de Deus para a igreja é edificar, levar a igreja à maturidade, ao crescimento nele. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. É na hora da crise que os verdadeiros prisioneiros, não nós, não a igreja, vão escutar o som emitido por nós. O som emitido por nós em uma hora de crise, em uma hora de dor, em uma hora de angústia. Os presos que estão ao nosso redor, eles vão se voltar para nós. Eu quero saber como o Ramon vai reagir. Eu quero saber como o Arnaldo vai reagir, como o Gilvan vai reagir. Eu quero ouvir o que ele vai produzir no momento como esse, o que vai sair da boca dele, o que vai sair de dentro dele. Precisa sair adoração, precisa sair oração. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Olha só, o céu respondendo à adoração, o mover de oração, de adoração. Todas as vezes que o céu invade a terra, a natureza treme diante da voz do Senhor, diante da manifestação do poder do Senhor. A natureza criada treme. Imediatamente todas as portas se
abriram e as correntes de todos se soltaram. A intervenção do céu na terra tem esse propósito: abrir as prisões e quebrar as correntes. A terra tremeu, as portas do cárcere foram abertas, as correntes, os grilhões foram quebrados. E sabe o que aconteceu? O coração do carcereiro foi escancarado para receber a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a terra treme, quando o céu, a igreja atrai, o coração dos homens se abre, e nós que somos os portadores da mensagem do reino, proclamamos, é o querigma, nós proclamamos e entregamos a mensagem que vai transformar em meio ao caos. Pensa se esses homens estivessem murmurando, eles não teriam atraído o favor de Deus. Calma, nós estamos aqui, nós estamos com vocês, mas nós temos uma palavra. Nós estamos aqui para essa hora. Você entendeu que você nasceu para esse momento? Você nasceu para esse momento. Você foi guardado para este momento. Você foi preparado para este momento. Pai de família, não se desespere. Jovem, não se desespere. Mulher, não se desespere. Deus preservou você para esse momento. Não faça isso, não tome nenhuma decisão precipitada. Todos nós estamos aqui, nós estamos juntos, unidos em um só corpo. Nós estamos aqui, os presos estão sendo libertos. Deus está salvando, Deus está libertando. A terra está tremendo porque os céus estão se movendo. Você e eu somos resposta de Deus. Nós somos resposta de Deus. Entenda que nós não seremos luz na luz, mas nas trevas. Por isso Jesus orou: Pai, vos peço que não os tire do mundo, porque o papel da igreja no mundo, a missão da igreja no mundo, mas que livre-os de todo o mal. Em Hebreus 12, o escritor de Hebreus vai dizer: o abalável precisa ser abalado, para que o inabalável permaneça, para que o reino inabalável venha sobre todas as coisas, para que tudo aquilo que é abalável passe e o que é inabalável prevaleça. É exatamente isso que Deus está fazendo. Nós precisamos discernir o tempo, nos posicionar. Tem muita gente murmurando, tem muita gente que não está discernindo. Querido, se você tiver que padecer para que muitos sejam alcançados, entenda que nós padeceremos para a glória dele, mas ele nos conservará em paz. É uma leve e momentânea tribulação que produz um peso de glória. Chegou a hora, ou somos igreja, ou seremos revelados, porque estaremos expostos à luz, para que todos saibam que nós não somos igreja.